Abram as vossas Bíblias em Profeta Jeremias. Amém. Profeta Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo 35, eu quero ler o versículo 12 em diante. Profeta Jeremias, capítulo 35, versículo 12, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitais instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou os seus filhos para que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, eles obedeceram os mandamentos do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui o título desse capítulo 35 é as bênçãos sobre os recabitas. Quem foram os recabitas? Segundo Samuel 13:3 vai dizer que Jonadab, cujo pai era Recabe, Jonadab é sobrinho de Davi, um homem sagaz. Já em 2 Reis, capítulo 10, 23, vai dizer que ele era amigo de Jeú e era um cara zeloso pelo Senhor. Aleluia. Jeú, ele era um dos reis de Israel. Jeú, ele matou toda a família de Acabe e os adoradores de Baal. E quando Jeú estava indo na sua carroça, com seus carros e cavaleiros, para fazer essa matança na casa de Acabe, fazendo a vontade do Senhor, prevista pelo profeta Elias, ele encontra Jonadab no meio do caminho, estende a mão para ele, e diz: O meu coração é reto contigo, assim como o seu coração é reto comigo, assim como o meu é reto contigo. Jonadab disse: Sim. Então sobe aqui nessa carruagem e eu mostrarei o zelo do Senhor. Então eles vão, matam toda a família de Acabe, todos os adoradores de Baal, eliminam parcialmente com toda a idolatria daquele lugar. E acontece que depois disso, Jeú, ele segue os caminhos dos reis anteriores, inclinando-se para outros deuses, e o coração de Jonadab se fecha. Olha, ele não queria mostrar o zelo do Senhor, e agora ele vai adorar outros deuses. Jonadab, ele faz algo extraordinário. Ele separa os seus filhos e dá uma ordenança para os seus filhos, dizendo assim: Olha, eu sou Jonadab, filho de Recabe, e eu quero que vocês todos nunca mais morem em cidades. Eu quero que vocês nunca mais bebam vinho. Eu quero que vocês nunca mais plantem vinhas. E eu quero que vocês nunca mais possuam vinhas. Vivam como nômades, vivam em tendas e não se deixem contaminar pelas culturas. Que coisa maravilhosa! Aquele cara deixou para os seus filhos o quê? Jeú caiu em idolatria, mas vocês podem sair da cidade, viver como nômades, não participar das bebedeiras e das festas dos ídolos, não bebam vinho, morem em tendas e não em casas, porque senão vocês vão estar obrigados a se fixarem em um só lugar. Não possuam vinhas, porque vocês estarão presos, terão que cultivar as vinhas, e nem compre uma, porque vocês ficarão presos também. Vivam como nômades. E esses caras viveram 300 anos obedecendo todos esses mandamentos. Eles aprenderam um ofício para não passar fome. Eles se tornaram ferreiros. Eles sabiam trabalhar com o metal, fabricavam todo tipo de armas, fabricavam materiais para a agricultura,
casavam-se entre si, formaram uma comunidade fechada, na qual todas as culturas das cidades a qual eles iam prestar os seus serviços, utilizando-se do mineral, das pedras, eles não se deixavam contaminar por causa do mandamento que seu pai, Jonadab, filho de Recabe, deixou para eles. Mas acontece que agora a Babilônia está destruindo todas as nações vindo do norte. Ela está derrotando todo mundo, e queriam os babilônicos encontrar uma comunidade de ferreiros que sejam especialistas no metal, iriam escravizar na certa. Iriam utilizar o trabalho deles para fabricar armas, para fabricar escudos, carros de guerra. Ou seja, esses homens começaram a correr perigo, e eles vão descer para Jerusalém para se esconder e se abrigar em uma das últimas cidades fortificadas. Então eles descem para Jerusalém para fugir da morte e da escravidão. E então ali em Jerusalém, Deus chama o profeta Jeremias, sabendo da vinda deles, e diz assim: chama os filhos de Recabe, leva eles até uma câmara no templo, a câmara dos vestuários de Maacéias, ou seja, uma câmara que pode ser vista do lado de fora, sem paredes, um lugar dentro do templo, mas que era público, que poderia ser visto do lado de fora. Leva eles até lá, prepara uma mesa para eles, prepara uma recepção para esses homens, uma mesa, e coloca vinho para eles beber. Coloca vinho para eles beber. E Jeremias fez conforme o Senhor ordenou. Entrou no templo do Senhor, preparou uma mesa, chamou os recabitas, sentou na mesa com eles. Bebam. Olha o que vai dizer. Capítulo 35, versículo 5. Eu pus diante dos filhos dos recabitas taças cheias de vinho, copos, e disse-lhes: bebam vinho. Porém eles me disseram: não beberemos vinho. Porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, ordenou para nós, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vocês e nem vossos filhos. Que coisa gloriosa! Parece um mandamento pesado, não viver em uma casa fixa, ter o desconforto de viver em tendas. Parece pesado não participar de festas e bebedeiras, não beber vinho, não possuir vinha. Viver como alguém que ainda não encontrou o seu lugar em uma tenda, como nômades, parece pesado, mas passou-se 300 anos e aqueles homens não haviam quebrado um mandamento sequer. Talvez seria o momento perfeito para eles abrirem uma exceção. Eles estão fugindo, eles precisam se abrigar em Jerusalém. Eles foram recebidos por um profeta conhecido, representante de Deus, pôs uma mesa de comunhão para eles. Será que eles pensaram assim: olha, se eu fizer essa desfeita, talvez as portas de Jerusalém se fechem e ficaremos no deserto à mercê da Babilônia? Será que esse é o momento de ter um jogo de cintura e beber só dessa vez? Eu preciso cuidar da minha família, os meus filhos dependem disso, eu não posso colocar os meus filhos em risco, eu vou beber dessa vez. Se houvesse um momento para estes homens abrir exceção, seria esse momento. Mas esses homens disseram: não, não tem como negociar um mandamento de meu pai. Não tem como negociar algo que eu jurei lealdade para com meu pai. Não tem como negociar. Ainda que eu fosse favorecido se eu deixasse só dessa vez, ainda que eu tivesse privilégios se eu fizesse só mais essa vez, mas estes homens tinham o coração firmados naquilo que eles acreditam, e disseram não na cara do profeta. Quero te dizer uma coisa, amados irmãos: o servo de Deus, ele tem que saber dizer não. O servo de Deus que diz só sim para tudo, quebra os mandamentos do Senhor. O servo do Senhor que vive só falando sim, abrindo exceções toda vez, quebra os mandamentos do Senhor, desonram a sua presença. E Deus te chama hoje para dizer: não abra exceções para nada.
pois eu separei um povo santo, zeloso de boas obras, e que vai morar no céu, e sem a santificação, foi dito, ninguém vai morar lá. Que o Senhor nos conceda força no dia de hoje, para não abrir exceções. Que o Senhor firme o nosso coração, para não abrir exceções. Que coisa maravilhosa! Poderia se beneficiar apenas com um golinho só para não fazer desfeita. O coração desses caras estava firmado. Jeremias está diante dele, recebe essa recusa. O povo está do outro lado. Jeremias se vira para o outro lado e diz assim: assim diz o Senhor. Vem esses homens que vocês acham esquisitos. Vem esses homens que vocês acham que são colados. Vem esses homens que são uma comunidade fechada, que se casam entre si e que parecem que não são legais para vocês. Está vendo esses homens? Guardam o mandamento do pai deles durante 300 anos. Mandamento esse que eles não dizem ser pesados. Porém eu tenho mandado vários mandamentos para vocês, vocês não guardam um sequer. Olha que tapa no meio da cara. Pegar um outro povo nômade e usar como exemplo na cara do povo de Judá. Será que é necessário a gente observar outras religiões e observar o empenho dessas pessoas em fazer aquilo que elas acreditam? Será que é uma piada mesmo os testemunhas de Jeová bater na sua porta às 8 horas da manhã, ou é um tapa na nossa cara? O Senhor, Ele usou isso. Pegou um outro povo, Eteu, da descendência de Jetro, e usou aqueles homens para parabenizá-los na frente do povo de Israel. E é interessante que esse povo tem tudo o que Deus deseja. Essa comunidade fechada tem tudo o que Deus deseja. Não se metem em julgo desigual, casam-se entre si. Eles não ficam em festas e bebedeiras. Eu não estou falando aqui que é proibido beber vinho, entenda, não é. O mandamento em si é a obediência desses homens em cumprir algo determinado pelo seu pai. Mas dentro de cada mandamento existe algo extraordinário, que Jonadab, um homem sagaz, um homem zeloso, ensinou para eles. Porque quando eles se afastam do vinho, eles se afastam das festas pagãs. Quando eles se afastam a boca do vinho, eles não estão em lugares que não era para onde eles estarem. Quando eles se afastam a boca do vinho, eles permanecem sóbrios e capazes de identificar, capazes de discernir perfeitamente o que está acontecendo no ambiente. Eles são pessoas extremamente capacitados para discernir quem é e quem não é. Não estão embriagados com alguma coisa, com um oba-oba. Eles estão extremamente aptos para discernir todas as coisas. Jonadab disse para eles: olha, não habitem em casas, vivam como nômades e nem em cidades. Jonadab teve o coração partido quando ele viu o seu amigo se desviar da presença de Deus e seguir outros deuses, Jeú. E ele vê que em toda cidade, em todos os países, cada país tem seu Deus. Cada cidade cultua um Deus diferente. E se esses homens ficarem lá durante muito tempo, viver ali, poderiam ser contaminados e caírem em idolatria. Então para os seus filhos eles disseram: não vivam em cidades, não se deixem contaminar pela cultura, não se deixem contaminar pela moda, não se deixem contaminar por essas coisas novas que chegam sutilmente dizendo: isso é amor, isso é bonito, isso é legal. Não se deixem contaminar por essas palavras macias que diz que toda forma de amor é válida. Não se deixe contaminar por essas novidades. Não se deixe contaminar por esses modismos ainda dentro da igreja. Não se deixe contaminar. A questão aqui não é não viver em cidade.
Jonadab, ele tinha algo em mente, ele não quer que os seus filhos se contaminem com a idolatria. E ele vai dizer, não vivam em casas, não possuam vinhas. Porque se você possuir uma vinha, você vai ter que cuidar. Uma vinha é coisa trabalhosa, você vai ter que podar, você vai ter que regar, você vai ter que colher. Ou seja, vai exigir tempo, você vai ter que ficar ali. Ele está dizendo, não coloque o seu coração nas coisas ali, em coisas terrenas. Viva como nômades, porque se você tiver uma vinha, você vai ficar preso a ela, mas é para você viver em tenda. Sabe por quê? Porque você não pode se prender às coisas dessa terra. Não coloque o seu coração, quando ele dá a referência, não plante vinhas e nem possua vinha, ele está falando, não fique preso às coisas dessa terra, não fique preso, sabe por quê? Porque a qualquer momento, você vai poder sair em retirada, a qualquer momento eu vou te tirar daí. Eles são nômades, eles não podem se prender, porque estralou, eles já vão partir para outro lugar. É isso que Deus está dizendo. Não se apegue às coisas dessa terra, não se apegue às perdas que você teve e nem nas vitórias que você conquistou, porque a qualquer momento você não estará mais aqui. Qualquer momento você vai sair para um outro lugar, para uma terra que eu tenho preparado para vocês. Glórias a Deus. Para que ficar chorando? Eu tenho coisa grande e nova para você. Não se apegue a esta terra. Glórias. Não se apega não. É isso que ele estava querendo dizer quando ele disse não possua vinhas. Não fica perdendo o seu tempo com coisas terrenas. Existe algo espiritual, existe tesouro no céu, existe tesouro que nem ladrão rouba, nem a traça corrói. Existe coisas eternas. Pensai naquilo que é do alto. Glória a Deus. É por isso que Deus começa com uma noiva chamada Esther, que primeiramente ela é radaça, murta, uma planta, uma flor do campo, e termina como Esther, estrela, porque planta está muito enraizada, flor ainda pode ser bonita, mas ainda está enraizada nessa terra. Deus não chamou pessoas desta terra, antes Ele vai arrancar essa raiz, e vai te tornar um ser celestial, alguém que é do alto, nascido do alto, alguém que vai morar no céu. Não se apega muito não, meu amado. Não se apega muito não. Viva em tendas. Qualquer momento, você já não vai mais estar ali. E é engraçado que viver em tenda. Jesus em João capítulo 1, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e Ele habitou entre nós. A palavra original é tabernaculou. Não tem essa palavra na língua portuguesa. A palavra é entrou em uma tenda. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, quando Ele veio em carne aqui, Ele não considerou como uma morada fixa, Ele chamou de tabernáculo. O tabernáculo não é o templo, o tabernáculo se desmonta, se move, vai para o outro lado, uma hora está aqui, uma hora não está mais. Quando o próprio Jesus veio para essa terra, Ele chamou de tabernáculo, uma tenda grande, uma tenda móvel, uma tenda que se desgasta com o sol, uma tenda que rasga, uma tenda que a madeira apodrece, uma tenda provisória. E é isso que Deus diz para a nossa vida. Ei, essa sua vida, este teu corpo, ele é uma tenda provisória. Talvez não esteja do jeito que você quer hoje, mas eu tenho algo novo para você. Porque o apóstolo Paulo disse assim a respeito do corpo: quando essa tenda, quando esse tabernáculo se desfizer, teremos outro da parte de Deus, não feito por mãos, mas eterno nos céus. Por isso, queremos que Deus cure, mas se Deus não curar,
teremos outro tabernáculo no céu, não feito por mãos humanas, mas eterno. Nossa esperança não está fundamentada às coisas somente terrenas. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Nos alegraremos quando Ele fizer. Mas se Ele não fizer, Ele permanece Senhor, Salvador de nossas almas. Vivam em tendas, ordenança de Jonadab. E aqueles homens estavam vivendo como se estivessem tudo aqui nessa terra. Aqueles homens estavam vivendo presos às coisas terrenas. Mal eles sabiam que teriam que pegar a sua bagagem e ir para a Babilônia. Jeremias traz essa repreensão. Se vira para o público que está assistindo do lado de fora. Eu tenho falado com vocês, olha, o exemplo dos recabitas. Olha, como estes homens não negociam princípios e ordenanças. Olha para eles, como eu queria ter um filho assim, como eu queria alguém que não negasse a minha palavra e fosse até o final com ela. E o Senhor vem a Jeremias novamente, dizendo assim, capítulo 35, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Olha que coisa gloriosa! Olha que coisa gloriosa! Olha que coisa gloriosa! Será que eles estavam pensando, olha, ficar obedecendo não dá nada, eu faço tudo certo, mas não tenho recompensa, ninguém me olha e ninguém me vê. Mas Deus está dizendo aqui com essa palavra: eu vejo e eu tenho recompensa para aqueles que são fiéis. Todo o seu trabalho no Senhor não é em vão, mas tem uma recompensa. Por isso, amado irmão, se o homem não te vê, tem um olho lá do céu que te contempla e vai abençoar a sua vida. É pesado o mandamento? É pesado as coisas que o Senhor nos tem ordenado? É difícil. Então grande será a recompensa se você disser não para o mundo. É difícil. Então grande será a recompensa quando você se postar firmemente contra todas as propostas e tentações do maligno. O que é isso que está acontecendo nessa mesa? É uma oportunidade de eu escapar e fazer uma aliança? O que está acontecendo nessa mesa? É uma oportunidade de eu garantir a minha estadia em Jerusalém e ficar protegido? Ou eu estou sendo provado? O que está acontecendo? É um prazer? É algo bom? O que está acontecendo? É uma oportunidade de você se dar bem puxando o tapete de alguém? É uma oportunidade de você ser corrupto, de você mentir e escapar da punição? Não é uma oportunidade, é uma tentação. E Deus está dizendo: diga não e eu serei contigo. Não negocia, diga não, se mantém firme. Olha o que o Senhor disse. Aqueles homens não negociaram, não, na cara do profeta. Aqueles homens olharam para essa situação não como uma oportunidade, mas como uma tentação, e eles foram firmes. E o Senhor foi e deu uma bênção perpétua para a família deles. Como Deus é exagerado ao abençoar, né? Lembra a parábola das minas? O cara foi, guardou uma mina, multiplicou por 5, aí chega o seu senhor de viagem. Quantas minas tem? O outro diz: eu tinha uma, multipliquei para 2. Olha, toma 2 cidades para você. O outro tinha 5, multiplicou por 10. Toma 10 cidades. Olha como Deus é exagerado ao abençoar. Então imagina só, se você provar, se você experimentar a fidelidade, se você se manter firme no meio das tentações, o que o Senhor não tem preparado para você. Ele é exagerado ao abençoar.
Ele abençoa sem medidas. Você pede uma coisa, Ele dá 3. Ele abre uma porta e outra dentro da porta. Mas Ele está procurando os fiéis que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, querendo se mostrar poderoso para alguém cujo coração é totalmente dele. Ele está pensando em pegar pessoas que são totalmente deles e que se entregam totalmente à presença dele para mostrar o seu poder. Será que tem pessoas assim que se entregaram para o Senhor sem reservas? Se tiver uma pessoa assim neste lugar, você vai ver o estardalhaço que Deus é capaz de fazer através dessa pessoa. Que o Senhor encontre em você alguém capaz de ir até o final, e Ele vai te mostrar ainda aqui na terra que Ele tem recompensa para aqueles que são fiéis. Portanto, assim diz o Senhor: nunca faltará homem da casa de Jonadab, filho de Recabe, que me adore na minha presença. Nunca mais. Olha, essa fidelidade, essa atitude me tocou tanto, que eu vou abençoar todas as gerações da tua família. Está entendendo? Senhor, abençoa a minha família. Senhor, visita a minha casa. Permaneça firme na presença dEle. Diga não para o mundo, e você verá se Ele não abençoará todas as gerações da sua família. Se Ele encontrar firmeza em você, Ele é capaz de abençoar toda a sua família, todos os seus. E você sabe, de maneira exagerada Ele abençoa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Santo Deus, glorioso Deus, só quero orar para finalizar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça para dizer não. Eu digo isso e preguei isso, Senhor, porque eu sei que tem pessoas que sofrem tentações, mas Tu és poderoso para firmá-las na obediência. Tu és poderoso para firmá-las na santidade. E é isso, Senhor, que pedimos nessa oração. Fortalece o Teu servo, fortalece a Tua serva para não negociar mais, porque tem uma bênção preparada para essa pessoa, se ela se permanecer firme diante das astúcias do inimigo. E se ela disser não e me honrar na presença dos homens, eu irei honrá-la também, irei abençoar a sua família. Então, em nome de Jesus, receba a força do alto, receba poder de Deus, receba um renovo da parte de Deus, para permanecer firme diante das taças de vinho, diante das mesas das provações, diante das tentações, que às vezes o próprio Deus colocou lá.